Olá, benditos e benditas, tudo bem com vocês? Sábado à tarde, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. É isso mesmo. E antes da gente começar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui conosco, terceiro sábado do último trimestre do ano de 2023. O ano passou muito rápido, mas tem sido uma bênção estudar essa lição, a lição Identidade. Se você ainda não tem, meu conselho para você é que você adquira ela, ou seja, de forma virtual ou mesmo a física. Eu gosto aqui do material físico para poder riscar, para poder estudar ele, mas te dou mais um conselho. Assina para o ano que vem para você poder estar recebendo os 4 exemplares durante o ano e não perder a oportunidade de revolucionar a sua vida através da comunhão. Como você já sabe, todos os finais de semana eu recebo pessoas muito especiais aqui e hoje não é diferente. Eu estou aqui com meus 2 amigos, Pastor Danilo Terrão, da Comunicação. Tudo bem, Pastor Danilo? Tudo bem, Pastor Gabriel. Uma alegria estar de volta aqui no podcast. É muito bom poder conversar sobre essas coisas lindas da lição. Maravilha, seja bem-vindo, Pastor Danilo. Alguém que já participou com a gente aqui algumas vezes, né, Pastor? Algumas 37 vezes. Brincadeira. Muito bem. Estou recebendo hoje aqui também meu amigo, Pastor Hélio Bockner, líder do MDA da APAC. Tudo bem, Pastor? Tudo bem, é um privilégio aí, Gabriel. Obrigado pelo convite. É a minha primeira vez. Eu não sou tão sincerão quanto ele, né? Mas assim, a gente tá aí para ajudar e ajudar no que for possível. Ô, Hélio, você não vai lembrar, mas não é tua primeira vez, hein? É? Eu me lembro que você esteve aqui em outra... Acho que no primeiro ano do podcast, né? Que a gente tá terminando o nosso segundo ano. É que eu falei só pra ver se você lembrava que eu tinha me convidado. Você é fera, cara. Eu lembro até a lição que você participou, amigo, né? Imortalidade. Da imortalidade era o tema. Eu lembro. Mas que bom que vocês estão aqui com a gente aqui. Hélio, fala um pouquinho pra gente aí do MDA, como tem sido aí o Ministério dos Desbravadores e Aventureiros aqui na PAC, tem crescido bastante. Como é que está sendo? Cara, tá sendo muito legal aí, os clubes estão respondendo bem, as comunidades estão respondendo bem, nós temos aí, esse ano nós abrimos, vamos chegar até o final do ano agora com 20 clubes abertos de desbravadores, aí vai dar uns 19 de aventureiros também. Que bênção. Então houve um grande crescimento e também a gente tem uma novidade aqui que tem acontecido de 1 ano e meio para cá, que são clubes escola. Então, nas unidades escolares aqui da Associação Paulista Central, nós plantamos clubes de desbravador e aventureiro. Chegamos a 12 clubes já nessas unidades. Então, é uma coisa diferente, porque a intenção dos desbravadores e aventureiros é procurar o público, né, as pessoas onde elas estão, e já estão na escola, né? Sim. Então, ali tem os alunos, tem os pais dos alunos, então a gente vai lá e trabalha, faz todo um trabalho especial com eles, tanto com as crianças quanto com os pais também, né? Que legal. Oferecendo o serviço educacional e junto com as especialidades dos bravadores e aventureiros. E se alguém que estiver assistindo a gente quiser participar do Clube de Aventureiros ou Clube de Desbravadores, como é que faz? Será muito bem-vindo. Procura a gente aí no mda.apac ou liga para a Associação Paulista Central aqui no 2117 2914. Atenção, 2117 2914. Olha aí, já dá até para ir para a rádio assim, você viu aí? Muito estágio. Ajusta a minha voz aí, Dudu. Então assim, liga pra gente ou, né, entre em contato com a gente aí, porque daí a gente vai direcionar. Ou vá lá também, você pode entrar no site do Encontro um Clube. Procura lá, digita lá União Central Brasileira, tem todo um caminho lá, procura a gente lá, vai encontrar. Que bacana, e a gente já passou de um clube por igreja aqui, não é isso? Já temos mais de um clube por igreja, né, desbravador e aventureiro ainda não. A gente tá chegando, vai chegar lá. Que bacana, que bacana. Então vou repetir para você que está em casa, @mda.apac, não é isso? Coloca aqui para mim na legenda aqui, você que está em casa, bendito, não perde tempo não. Vai lá no teu Instagram, abre teu Instagram e já começa a seguir a nossa página do @mda.apac. Dá uma força para nossa juventude aí através do Instagram, que é uma página que tem feito a diferença. Parabéns, Elião, pelo trabalho. Deus seja louvado aí pela tua vida aí com o MDA, meu amigo. Que bom que você está aqui hoje para estudar a lição. Segunda vez. Segunda vez. Não é 37 que nem o pastor Danilo, mas é a segunda vez que você está aqui com a gente. Chega lá. Chega lá. Pastor Danilo Terrão e a Universidade Missional, como está? Olha, a Universidade Missional está sendo uma grande bênção aqui no campo e eu quero dizer uma coisa para você, Pastor Gabriel, Pastor Hélio. Nossa formatura está chegando. Dia 22 de outubro agora, ou seja, semana que vem, pessoal, semana que vem, teremos aí a nossa formatura, vai ser uma linda festa. Você que está fazendo qualquer curso aí de formação em ministérios, você que fez algum curso relacionado à Escola da Andrews, chegou a hora de celebrar e se encontrar com a gente lá, 9 horas da manhã no UNASP, vamos celebrar ali uma linda formatura, vamos ter o Dr. Rodrigo Silva com a gente. Olha que bacana. Vai ser da hora. Rodrigo Silva estará conosco. É isso, vamos ter também o grupo Luz e Rimas e o Dr. Norton, que é lá da Andrews, vai estar com a gente aqui também para certificar aí os nossos alunos, então vai ser uma linda festa.
Que maravilha. Então você de casa pode participar conosco, é isso? Claro, Tá aberto a todo mundo está convidado. Vai ser no NASP às 9 horas da manhã. E se eu não participei da Universidade Missional porque eu não consegui ter contato, enfim, tô sabendo agora, posso ir lá para assistir? Você pode assistir, mas aproveite para se inscrever em alguns cursos acessando nosso site missional.com.br. E aí você pode desfrutar de uma gama de cursos extraordinários ali que você pode aprender mais e desenvolver seu ministério. Muito bem, meninos. Quantas bênçãos, né, pastor Daniel? Vai ser uma linda formatura, estaremos juntos lá. Mas a galera que está aqui com a gente veio para assistir, para estudar a lição da Escola Sabatina, a lição essa que de hoje vai falar sobre o sábado. E antes da gente iniciar, então, vou aproveitar, vou pedir aqui, pastor Hélio, você ora para a gente iniciar? Com certeza. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais um estudo, pela nossa identidade, né, que mostra o caminho para a nossa juventude. Muito obrigado, Senhor Deus, e nos abençoe aqui no sábado entender um pouquinho mais sobre o sábado. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Meninos, essa lição Identidade tem trazido uns temas muito interessantes, né? Aí, temas que realmente marcam a questão da identidade do adventismo aí, né? E a gente percebe o seguinte aqui, começamos na lição 3, o Santo Sábado. Uma marca um tanto quanto curiosa, né? O que vocês acharam aí, primeira impressão de vocês com relação à lição? Eu começo abrindo aqui, Gabriel, eu achei interessante porque a lição, na capa da lição, diz assim, mensagem, herança e missão adventista. E aí a gente vem para a terceira lição, que é o sábado, o Santo Sábado, e ele já vai expressar qual é a nossa identidade, herança e também a nossa missão, porque o sábado, de certa forma, não deixa de ser apenas uma doutrina, mas ela é uma missão. Sim. Ele é uma missão no sentido de levar para as pessoas, a conhecimento das pessoas, aquilo que Deus deixou para a gente. E o tema é muito sugestivo, porque o Santo Sábado. Essa expressão santo é separado. Então quer dizer que o sábado, o Shabat de Deus, ele é separado por Deus. Então assim, o Santo Sábado, o dia, o Shabat, o descanso separado que Deus deu para o povo. Olha que bacana, né? Um descanso separado ali que Deus já havia dado para o povo. E você, Daniel, qual foi a sua primeira impressão, amigo? A impressão assim, que eu tenho da lição é que quando a gente começa a abordar esse tema de herança, de missão e identidade, a gente acaba olhando para nossas origens, né? A igreja, quando ela começa, e aqui a lição ela vai abordar um pouco sobre isso, né? Quando é que a mensagem do sábado se torna relevante, se torna presente na comunidade adventista, ela vem acompanhada de uma série de acontecimentos assim que são bastante marcantes. Então, quando a gente olha para a história da igreja e o encontro dela com o sábado, e a gente vê também a herança do povo judeu, o povo de Israel, a guarda da lei, enfim, a gente enxerga que o sábado ele está sempre presente para o povo de Deus. Desde o Éden até os últimos dias, o sábado vai ser sempre presente. Então, essa lição realmente tem muito a nos oferecer sobre esse tema e vai ser muito legal discutir um pouquinho isso agora com vocês. Bacana que quando a gente começa a olhar essa lição, já teve uma surpresa para quem está em casa. Porque para quem não conhecia a história da igreja, achava que o sábado era uma coisa dos adventistas, e já se deparou com uma notícia que o sábado não se originou com os adventistas, né? Nós recebemos ali, vocês usaram a palavra herança, alguns podem até pensar assim, não, a herança veio dos judeus. Na verdade não veio, né? A gente começa como um movimento ali, e quando nós estamos como um movimento, o pastor Willer está pregando num domingo, e tem uma batista do sétimo dia, Rachel Wilkes, que se encontra com ele e traz a verdade do sábado, e ele, após estudar a verdade do sábado, ele acaba agregando, assumindo essa verdade. Posteriormente, os adventistas vão aceitando essa verdade. Então, o sábado não foi, de fato, uma verdade descoberta pelos adventistas, né, menino? Não, Desculpa. Não, pode falar, Hélio. Não, eu prefiro que você fale. Não, eu só ia comentar o seguinte, quando a gente estuda essa história, e aí você tem alguns livros, né, Portadores de Luz, aquele livro também, aquela enciclopédia, né, da irmã White, ali conta uns detalhes sobre essa história. E quando ele prega, né, o pastor William está pregando, termina o sermão e ela vai se encontrar com ele, a Rachel Wilkes, ela fala o seguinte, olha, essa mensagem é extraordinária. Ele pregou sobre a volta de Jesus, etc. Sim. Mas ela está incompleta. Aí ele fala assim, mas por quê? Como assim incompleta, né? Eu mostrei vários textos da Bíblia. Não, mas tem que entender uma coisa. O sábado, ele deve ser guardado como toda a lei de Deus. Ele, não, mas espera aí. E aí ele vai estudar, como você disse, pastor Gabriel, e aí descobre essa verdade, né? Que se torna, a partir daí, uma verdade presente para ser pregada e anunciada. E essa ideia de herdar, né? Que não era nosso. Sim. Tipo assim, foi feito para, né? Foi nos dado, né? Então, ao longo da história, o povo de Deus, que de geração em geração vai passando, ele vai
recebendo esse presente de Deus, de geração em geração. Então ele vai recebendo como uma herança que Deus deu lá atrás, ele começou lá atrás. Então, geração após geração, povo após povo, vem recebendo isso aqui. E é muito legal, porque isso vai passando de geração em geração, de pessoa para pessoa. Então, como aqui, por exemplo, o pastor pregando, uma irmã ouvindo. Depois Bates escreve cartas e assim vai. Para vocês terem uma ideia, o avô do meu pai, sitiante lá, né? Ele é trabalhador rural e ele descobriu sozinho o sábado. Que legal, né? Sozinho. Só que ele não sabia o que fazer com o sábado. Como que eu vou guardar? Como é que guarda? Funciona? Como é que é? Mas ele sabia que Deus tinha deixado um dia. Sim, E ele sentiu no coração que ele recebeu de Deus aquilo lá, uma herança de Deus. sim. Mas ele não sabia o que fazer, ele estava lá na plantação, então quando chegava todo sábado, ele se retirava e passava o dia inteiro sentado no campo, Olha olhando, só. contemplando, porque não sabia o que fazer. Então assim, mas ele sentiu que Deus tinha dado para ele como herança. Herança. Então, é o plano de Deus que vem sendo dado desde o Éden, desde a criação, e vem povo após povo, geração após geração. E essa história que o pastor acabou de contar mostra uma coisa pra gente. Basta estudar a Bíblia que você vai entender que o sábado é um presente de Deus Sim. para a humanidade, né? Então, imagina, a pessoa tá lá lendo a Bíblia sozinha, ela vai chegar a essa conclusão. Coisa extraordinária, hein? Extraordinário, você não precisa de convencimento, você não precisa de alguém É muito claro. contundente, te colocando contra a parede. Pelo contrário, quando você entra em contato com a Escritura, você vai, em mais de 600 passagens, você vai procurar praticamente toda a Bíblia que está E a relacionada Bíblia vem revelando, né? o presente de Deus está revelado lá. Então você vai olhar dentro de um contexto de uma cidade, tem ali. Você vai olhar também no Novo Testamento. Paulo, assim. Então, em nenhum momento se fala de outro dia, mas se fala de um descanso especial semanal que Deus deu desde a criação. Olha só que bacana. Interessante o que você está falando, Elião, porque agora tem gente que falava assim, não, o sábado era dos judeus e ficou selado com os judeus, né? E a gente sempre escuta isso por aí, né? Ah, o sábado é dos adventistas que não fazem nada. Mas quando vocês tratam como herança, a gente percebe que o sábado, ele vem desde do princípio. Tô falando demais aqui, Danilo, mas vou falar vai ser bem legal. É o que eu gosto muito desse É que negócio. eu participei 37 vezes. Né? Legal, obrigado. Falei bastante, agora você Beleza, stop então. Tá vendo? Olha que interessante isso aqui. Quando você chega nos 10 mandamentos, no 4º mandamento, ele abre assim, lembra-te. Então, lembra-te do que já foi dito. E esse lembra-te do que já foi dito está lá em Gênesis 2, na criação, do verso 1 ao verso 3. Então, no decálogo está sendo relembrado algo que já foi dito no passado. Então, quando eles chegam ali, quando eles vão receber as tábuas do mandamento, os 10 mandamentos, então, no 4º mandamento, Deus escreveu com o seu próprio dedo, diz assim, ó, lembra-te do que eu já mostrei, já falei para vocês lá atrás. Esse dia, que é o 4º mandamento, está ali na lei do Senhor, ele já aparece no capítulo 2 de Gênesis, lá no início, lá na criação, recebendo a bênção, a santificação e a separação do Senhor ali. Antes do pecado entrar, até o sábado já existia. Né? E o mandamento faz a conexão direta com esse verso, porque fala assim, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo neles há. Então vai direto para O mandamento aponta pra direto criação. para a criação. Né? Então a gente olha para isso, a gente entende o seguinte, o sábado foi dado para o ser humano. Né? Não foi dado para o adventista. juntamente com o Jardim do Éden. Para o ser humano. Sim. Entendeu? Não havia ali nenhum povo, nação, religião. Havia Adão e Eva, os seres humanos, e eles já recebem de Deus essa dádiva, esse presente santificado, abençoado, né, para descanso. Então, o sábado, ele é uma herança para o ser humano. Então, feliz é aquele que descobre isso e desfruta dessa bênção de Deus. Muito bem colocado nisso, porque assim, a gente encontra hoje nos dias atuais muitas discussões com relação à lei e o sábado. Porque a gente olha agora, vocês falaram de Gênesis, posteriormente a gente vai ver o sábado em Êxodo, depois a gente vai ver toda a história de Israel durante o Antigo Testamento, mas as pessoas costumam dizer que no Novo Testamento o sábado foi abolido, ficou para trás, né? Algumas religiões até acreditam que agora a gente vive no tempo da graça e é o tempo do Novo Testamento e a lei foi abolida. Vocês concordam com isso? Antigamente tinha uns evangelistas que pregavam bastante, né? Eles tiravam a chave do carro. Peraí, se você achar uma passagem de crente dessa aqui, eu não dou a chave do carro. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Você pode... Eu pago a porta, tá aqui, ó. Não tem. Então, se você for no Novo Testamento, em nenhum momento os 10 mandamentos, ou o sábado, né, que a gente está trabalhando aqui, ele foi abolido. Jesus, ele não colocou um outro dia no lugar da promessa dele, porque isso iria contra
a fala dele contra a ação dele desde a criação. Sim. Então ele não mudou, ele é imutável. A fala dele é imutável, as ações dele não mudam. Então assim, ele deixou lá, ele deu um decreto, ele escreveu o seu testamento, a sua lei, e lá está. E no Novo Testamento não tem nada, pelo contrário, eu vim fazer valer, que ele diz ali no livro de Mateus, né? Muito bem citada essa passagem, Leão. Vou até ler para a galera que está em casa, se quiser. A lição não citou essa daí, mas eu acho que é muito válida essa passagem, para o pessoal entender um pouco melhor. Uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Você que está em casa, vai aparecer na sua tela aí, Mateus 5, versículos 17 e 18. Vou ler para você. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Tem pessoas que sempre falam assim, não, mas esse texto não está específico com relação à lei e tal e tudo mais. O que vocês me dizem? Quando você estuda aí o cumprir, algumas denominações, alguns amigos, eles dizem assim, cumprir é ponto final. Então, eu vim aqui, cumprir, ponto final, acabou. Mas o cumprir, quando você vai na palavra cumprir, é fazer valer. Interessante, né? Eu não vim abolir nada aqui, abolir nada, eu vim fazer valer, respaldar. Ali. Então, quando Jesus vem com as suas ações, Jesus vem com os milagres, né? Com a pregação, né, que ele trouxe ali de boas novas a todas as pessoas, ele veio mostrar como deveria ser guardado, porque o povo, num período ali que é conhecido como período intertestamentário, o povo tinha deixado de guardar ali, esquecido um pouquinho, não escutado a voz de Deus não falou com eles. Então Jesus falou assim, agora eu vou vir para ensinar vocês e fazer valer tudo aquilo que foi dito desde a criação. Bacana. E uma referência, temos várias referências, né, da guarda do sábado do Novo Testamento. Lucas, por exemplo, quando escreve sobre a morte de Jesus morre na sexta-feira, né? Sim. E aí, no capítulo 23 de Lucas, verso 54, ele fala assim, era dia da preparação e começava o sábado. E as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, Lucas, ele era um gentil que foi convertido ao cristianismo. Se o sábado, como dizem, foi abolido, por que escrever isso daqui? Ele não colocaria referência nenhuma. Não, para quê? Se foi abolido, foi só uma questão prática, histórica ali, etc. Mas não, ele fez questão de colocar, porque para ele ainda fazia sentido, entende? Então, ou seja, essa é só uma das tantas referências que nós temos aí em Atos, até Apocalipse, nós temos referência ao sábado. Então, o sábado, ele nunca foi abolido, porque a lei de Deus não foi. O problema é que as pessoas entendem que matar é pecado, que roubar é pecado, todo mundo entende isso. Mas o sábado parece que é a pedra de toque, né? Sim. Parece que, não, mas o sábado era a lei antiga. Deus me entende, né? Entendeu? O sábado pode ser um dia que eu separe para mim. O sábado era uma regra exclusiva só para judeus, estava ali, né? Já não foi. precisa ser sábado, sétimo, pode ser segunda-feira, terça-feira. Tem gente que pensa assim, né? Sim. Então a gente está vendo aqui na lição que o sábado, é o sétimo dia do Senhor. Foi separado por Deus. Entendeu? Nós, adventistas do sétimo dia, temos isso como nossa identidade. E nós entendemos que o sábado está em toda a Bíblia e por isso ele deve ser guardado. Interessante, você falou ali, né, que tem pessoas que dizem o seguinte, todos os dias são especiais. E todos os dias são especiais, né? Só o fato de você acordar de manhã, de você respirar, ter o dom da vida, todo dia é especial. Mas num processo semanal de 7 dias, Deus falou, tem um que é mais especial. Sim. Esse é o meu dia. Então, assim, não tem como fazer negócio com o dia de Deus. Né? Que algumas pessoas falam assim, não é seu, que nem o Danilo, o pastor Danilo falou, que roubar errado, fazer isso errado e tal, mas o sábado, então Deus entende, ele sabe que eu preciso me sustentar, ele precisa me não sei o quê. Então, para algumas pessoas é o limite. Ali, cheguei aqui eu não consigo, né? Sim. Mas é tão importante nós termos uma compreensão mais plena do que é do Senhor. Eu sempre uso uma ilustração, assim, que eu digo quando estou, às vezes, dando estudo bíblico, uma série, eu falo assim, eu chego para as pessoas que eu estou estudando e falo assim, essa TV, você tem TV em casa? Tenho. Todo mundo tem uma TV. A TV é sua ou é minha? A pessoa fala, claro que é minha. E quem comprou? Ela fala, a pessoa, eu falei, eu comprei. Eu posso entrar lá na sua casa e pegar a sua TV e vender como se fosse minha? Ela falou, claro que não, porque é minha. É a mesma coisa com o sábado do Senhor. É o sábado do Senhor, teu Deus. Ele que deu. Então o sábado é dele.
como é que eu vou negociar uma coisa que não é minha? Como é que eu vou pegar e tentar barganhar com uma coisa que não é minha? Então, o sábado é do Senhor dado para nós, para benefício, para que o homem entenda e tudo mais. Muito bem colocado, meninos. E aqui eu vou ressaltar um detalhe curioso sobre o texto que a gente leu ainda agora. Quando Jesus fala que não veio abolir nem a lei nem os profetas, ele está se referindo todo o Antigo Testamento e a lei de Moisés, que era cumprida no contexto de um judaico ali, mas era um contexto de que a lei foi a única parte da Bíblia que Deus escreveu com suas próprias mãos, né? Eu estou ressaltando isso porque tem gente que olha isso aí, tudo isso que a gente está colocando aqui, falando assim, não, mas ainda assim está no Antigo Testamento e o Antigo já passou. Mas para Cristo não existia novo. A Bíblia de Cristo era o Antigo Testamento. O Novo Testamento veio posteriormente, como vocês falaram, né? Tanto é que, se você for ver o livro de Hebreus, o livro do Apocalipse, mais da metade dos versos é tudo antigo, são citações do Antigo Testamento. Muito bem colocado. E a gente vai vendo o quê? Jesus guardou o sábado, Paulo guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado, todos os apóstolos guardaram o sábado. Então todo mundo guardou o sábado e, como vocês muito bem falaram, o livro de Apocalipse também fala sobre o sábado. Então o sábado está em toda a Bíblia. E muitos anos depois da crucifixão de Jesus Cristo, ressurreição ainda, é profético, né? Cuidado, guarda o dia de sábado, na perseguição e tudo mais. Então ele é citado ainda depois, lá na frente, quando teria o cerco ali de Jerusalém. Então isso que significa que ele tem validade, tinha validade, tem validade, né? Sim. Ele não foi abolido. Curioso, né, que o próprio Cristo, o Cristo tinha uma preocupação tão grande com o sábado, quando ele vai aconselhar o pessoal, ele fala assim, orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Então existia uma preocupação com o sábado. Mas, meninos, também houve uma distorção, né? Porque os fariseus, os judeus, eles começaram a pesar sobre o sábado e eu acho que essa distorção foi o que criou certa dificuldade na compreensão do sábado posteriormente, porque eles pesavam ali, você não pode passar de tantos passos, você não pode carregar um animal, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, quando a gente fala da guarda do sábado, para os jovens que estão em casa, o que fazer e o que não fazer? Existe aí uma régua, uma métrica que a gente possa trabalhar? E aí? Então, faça isso, não faça aquilo. Porque o pessoal em casa fica sempre assim, né? O pessoal escreve depois, pastor, mas podia ter falado o que fazer e o que não fazer. A minha fase que eu falo isso para minhas filhas, né? Boa. Mas assim, é interessante que você falou, porque o povo de Deus, ele ficou com muito medo de voltar ao cativeiro, porque eles entenderam que eles foram ao cativeiro porque eles transgrediram a lei do Senhor. Sim. Aí quando eles chegam ali pertinho do Novo Testamento, quando a gente vai chegando ali pertinho do Novo Testamento, eles falam assim, vamos criar várias leis para guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos? Então, para cada lei dos 10 mandamentos, existem várias outras leis. Existem mais de 1000 leis para o sábado, por exemplo. Que nem você falou, não pode andar tanto, não pode cuspir no chão que está regando, Sim. não pode fazer isso, não pode fazer aquilo no dia de sábado. Então, foram precauções, foram cercas ali feitas para que eles não transgredissem e para que não voltasse ao cativeiro. Porque eles entenderam que o pecado deles, a transgressão deles, os levaria, né, ao cativeiro. Hoje nós estamos no cativeiro, que é o cativeiro do pecado. Nós vivemos nesse cativeiro. Nós esperamos que Jesus volte e tal, né? Mas hoje ainda estamos no cativeiro do pecado. E aí nós entramos na condição, o que fazer então? Será que se eu fizer isso, eu tô amarrado, tô preso, né? Então assim, acho que de uma forma bem prática, eu preciso primeiro, eu entendo, entender bem o que é o sábado. Segundo, entender que o sábado ele envolve mais questões do que eu ficar estático, né? Porque ele tem o propósito dele de curar, de ajudar, de visitar, de orientar, de salvar, né? São verbos aí que são importantes na compreensão do sábado. E isso faz com que eu entenda um pouquinho mais as atividades que são realizadas no sábado. Tem atividade que eu não vou fazer porque são atividades que vão trazer benefícios para o meu corpo, para a minha mente. Vou fazer um esporte. Não tenho 6 dias para fazer um esporte. Por que eu tenho que marcar um futebol no sábado? Ir no mercado no sábado. Entendeu? Então, tem coisas que eu posso me programar antes para chegar lá naquele dia e falar assim, opa, eu tenho que fazer coisas do meu Deus aqui, porque esse dia é dele, ele me deu com benefício, mas eu vou voltar para ele para fazer o bem e tal. Então, assim, eu tenho que primeiro analisar esses pontos, eu acho, no meu ponto de vista. E assim, daí partindo desse princípio, vai ser uma coisa tão natural para o jovem, aquele que tá na dúvida, aí vai ser tão natural ele seguir, fazer e realizar. Eu acho que a gente tem que pensar sobre princípios, né? Não existe realmente uma cartilha, faça isso Ou e faça não aquilo. faça aquilo e etc. São princípios. E aí eu acho que um dos textos da Bíblia que tem mais
sentido quando fala de princípio no sábado é Isaías 58. Eu já tinha separado ele aqui, ó. Verso 13 e 14, pastor Gabriel, que diz assim, ó, se desviardes o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamardes ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrardes, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor te disse. Então aqui tem princípios, né? O sábado, como o pastor Hélio falou aqui, é do Senhor, não é meu. Então eu não tenho direito de colocar a minha vontade, as minhas práticas nesse dia. Eu tenho 6 dias para cuidar de mim e dos meus interesses. Mas no dia do Senhor, eu tenho que cuidar dos interesses dele. Então são princípios, como o pastor bem falou aqui. No sábado, nós adventistas, tá? Se você está assistindo a gente aqui e você está conhecendo a igreja adventista, então entenda, ó. No sábado, nós adventistas vamos à igreja. A gente, às vezes, almoça junto com os irmãos. À tarde, nós fazemos visitas. Ou a gente dá estudos bíblicos. Ou vamos visitar pessoas que são doentes. Ou tem reuniões dos desbravadores e aventureiros. Olha quanta coisa que a gente faz, né? Na verdade, o sábado é o dia que a gente mais se envolve com as causas da igreja. Exatamente. A gente faz mais coisas. Exatamente. Eu tenho uma versão diferente, Danilo, assim, mais contextualizada desse mesmo texto. O verso 3 assim, o Senhor Deus diz, 2 pontos, obedeçam as leis a respeito do sábado, não cuide dos seus próprios negócios, semelhante ao que você diz, no dia que para mim é sagrado. Aí vem, considere o sábado como um dia de festa. E quando você pensa, considere o sábado como um dia de festa, você já pensa, vou no aniversário, pôr um chapéuzinho, é uma festa, né? Mas aí a próxima frase é assim, o dia santo do Senhor. Essa é a parte importante, porque ele diz assim, considere o sábado como um dia de festa, o dia santo, ou seja, o dia separado que Deus deu. Então essa festa não é aquela festa de oba-oba, essa festa aqui é uma festa de celebração, porque Deus deu um dia para que o homem descanse. Aí ele diz um pouquinho mais assim, que deve ser respeitado. Guardem o sábado descansando em vez de trabalhar. Não cuide dos seus negócios. A gente tem 6 dias para cuidar dos nossos negócios. Fazer, trocar figurinha, fazer o que você quiser. Não cuide nesse dia. Aí ele diz assim, nem fiquem conversando à toa. Ó, aqui já está a explicação do negócio. Sim. Não jogue conversa fora, não vá no TikTok, não perca o seu tempo ali. Então, pense nas coisas que Deus tem preparado para que você faça. E se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vençam todas as dificuldades. E vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó e assim por diante. Então, assim, é muito legal essa compreensão de que se o dia é do Senhor, eu faço coisas para o Senhor. Quais são? Nossa, aí vocês citaram várias, e tem várias outras também que a gente pode... Muito bacana, meninas. Então é uma questão de princípios, acho que não foi citado aqui que é legal, que é da contemplação também, no dia do Senhor. Então tem famílias que às vezes a gente sabe, se eles se retiram, vão para um bosque, fazem um piquenique ali com a família. É um momento de contemplação, de celebração do dia que Deus deu. Também é válido. Muito válido. Ô, Hélio, você me fez lembrar... Nossa, viajei no tempo agora. Quando... Mas assim, a gente... o sábado, eu aprendi a guardar o sábado na minha infância, né? Então, minha mãe na sexta-feira à noite, sexta-feira à tarde, ela limpava a casa, aquele cheirinho de limpeza na casa, cheirinho de bolo que ela fazia no pôr do sol. E aí, quando a gente morava em Piraju, a gente, na década de 90 ali, a igreja estava começando naquela cidade. Então, no sábado, a gente se reunia na casa do meu avô, que eram os primeiros cultos lá. Hoje tem uma igreja formada ali na cidade, Piraju, nome da cidade. Só que à tarde, assim, do sábado, meu pai às vezes levava a gente lá na beira do rio, que é o Rio Paranapanema, e lá a gente ficava contemplando. Meu pai falava sobre a criação, a gente ficava ali olhando a natureza, sabe? E aquilo fez a gente ter um sentimento único no sábado, né? De que a gente olhava para a natureza de um Deus criador. Então, quando criança já aprendíamos assim, né? Então, aí me fez lembrar da herança, né? Que a lição aqui fala sobre a herança, sobre a identidade. Legal. Então, guardar o sábado, gente, é realmente um prazer, é um privilégio. Sim. Gente, muito bem colocado, porque assim, quando vocês falam do sábado, eu tava me lembrando aqui que eu já tive várias conversas com amigos que não guardam o sábado, eles são de outras religiões e tá tudo certo, todo mundo tem a sua opinião, mas normalmente o questionamento é assim,
Ah, mas a gente adora a Deus em todos os dias. Eu tive a oportunidade de conviver com judeus durante uma fase da minha vida. Trabalhei para um judeu durante quase 4 meses, quase 5. E o judeu, ele não tem, como um brasileiro, por exemplo, 3 vidas distintas. A vida pessoal, a vida profissional e a vida religiosa. Para o judeu, a vida dele é Deus em todo o tempo. É Deus no trabalho, é Deus com a família, é Deus na vida pessoal, em todo o tempo. Então o judeu, ele adora a Deus de domingo a sexta, e na sexta-feira ele se prepara para o sábado. E basicamente é isso. A gente não adora a Deus somente no sábado. Quando a gente fala de sábado aqui com os adventistas, né, a gente não adora a Deus só no sábado. Sábado é o dia mais especial. É a cereja do bolo, como vocês colocaram aqui, né? Mas de domingo a sexta-feira ainda estamos conectados com Deus, ainda estamos em comunhão, ainda estamos estudando, ainda frequentamos a igreja. Fazemos tudo isso. Só que o sábado é aquele dia mais especial que te aproxima mais de Deus. Vocês estavam falando, eu estava viajando no tempo. Porque vocês vão lembrar, vocês são dessa época também. No nosso tempo de garoto, nós 3 crescemos aqui na igreja, sábado era um dia que a sua mãe te tratava diferente. Televisão não podia, jogar uma bola não podia. E não é porque ela queria ser aquela mãe enjoada que te prendia, mas porque existia um temor do Senhor com relação ao dia que era... E esses princípios, né? E os princípios, né? Talvez, assim, marcou para você, como marcou para mim, talvez pro Danilo, marca isso. Mas talvez, assim, para que a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo aí, talvez algumas expressões de família, quando a gente é pequeno, nos marcam ainda mais quando não pode. Não pode, Talvez- não faz. Talvez a frase não seja não pode, talvez seja olha isso aqui, Sim, entendeu? Então, porque, tipo assim, muitos cresceram com não pode. Ah, você não pode ligar a TV, você não pode jogar bola, você não pode fazer isso. Então, a frase não pode marcou muitos juvenis, adolescentes no passado. A questão não é não pode. A questão é, olhe para essa outra coisa aqui. sim. Olha quantas coisas nós podemos estar Isso, pescando. isso. Por exemplo, você pega hoje, você tem uma criança em casa aí, né? Você tem um juvenil, tem um adolescente, tá lá fervendo o cérebro dele, Sim. quer fazer tal. Não pode isso, não pode aquilo. Então, eu tô falando isso aqui, mas eu recaio no mesmo erro lá em casa. Luísa, tem uma filha chamada Luísa. Luísa, Luísa, cuidado, não faz isso. Então, é uma percepção que a gente tem que ter de apresentar de uma forma diferente. Então, eu já tenho mudado isso. Eu não tenho falado, mas não pode, não pode. Eu tenho falado, Luísa, vá pro clube. Sim. Pois é, no meu tempo de garoto, o Clube dos Bravadores era sábado 3 da tarde. Né? Eu não sei, hoje alguns clubes fazem mais no domingo, né, pessoal? Tal, tudo mais. Tem sábado, tem domingo. Tem sábado, tem domingo, né? Mas eu me lembro assim, realmente você falou aí do não pode, eu lembro de uma tática da minha mãe. A minha mãe, ela durante um tempo usou não pode, e um dia uma professora foi na igreja e começou a ensinar que não era pra ser assim e tal. Então minha mãe não começou com não pode, minha mãe começou com a substituição. Em vez de não pode, ela sempre falava assim, nós vamos fazer, e aí ia dando as tarefas, e assim foi assim que eu comecei para clube, comecei pelos aventureiros ainda, depois comecei a dar estudos bíblicos, e aí tinha as atividades, as gincanas bíblicas, e passou a ser um dia completamente da família, porque eu me lembro que o sábado era o único dia da semana que eu tinha minha mãe e meu pai completamente dedicados à família. Porque nos outros dias da semana eles não podiam se dedicar com tanta intensidade. Então, apesar de estarem se dedicando à igreja, a família era muito contemplada. E o sábado tem essa bênção, né, de trazer Deus para o nosso contexto ali. E o sábado é aquele instrumento de adoração, né? A gente se aproxima de Deus e a gente adora a Deus no sábado, né? E aqui vem um detalhe crucial, voltando assim à temática aqui da lição. A guarda do sábado é um traço de obediência. E por ser um traço de obediência, logo é um traço de adoração. Eu não preciso compreender, e algumas pessoas pensam assim, eu tenho que compreender e entender os porquês. Amigo, o sábado é o único mandamento da lei que você não vai encontrar o porquê racional. O único porquê que existe é porque Deus pediu e mandou. Pronto. Talvez não, com certeza essa é a razão principal, né? Até a lição fala sobre a razão principal. A razão principal no entendimento, inclusive da lição baseada em Isaías 58, é que Deus quer uma adoração completa, né? De ações externas e de ações internas na vida do ser humano. E isso inclui o sábado. Porque em algumas circunstâncias os seres humanos, eles são bons de dizer assim, olha, eu sou bom nisso aqui, eu faço isso aqui, mas o todo, né, ele não cumpre o todo. E aqui a lição diz assim, a razão principal é ser um cristão por completo, inclusive na guarda ou nas ações externas que você tem que realizar em favor do próximo. Então, a nossa adoração, ela se torna autêntica quando eu compreendo que é um aspecto integral, né? Faz parte de um todo que envolve, então, o meu testemunho em adoração ao Criador e também
ajuda, assistência, a vida externa que eu levo com relação às pessoas quando me veem, né? Muito bem colocado, pastor Hélio, porque a gente percebe aqui que agora o sábado também é um testemunho, né? É um testemunho da minha conexão com Deus, né? E assim, meninos, o tempo tá passando, a produção já veio aqui, já falou algumas coisas e tal, e eu queria ir para um momento aqui, eu queria abrir a Bíblia com vocês. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia no texto de Apocalipse 14, versículos de 9 ao 13, antes da gente começar a falar um pouquinho aí sobre essa questão do testemunho. Apocalipse 14, de 9 ao 13, na sua Bíblia aí você vai encontrar. Tá legal? Apocalipse é um livro um tanto quanto interessante, né, meninos? Porque é um livro que vai falar sobre a revelação e tudo mais. Mas aqui nós estamos na terceira voz. E ali na terceira voz vai dizer o seguinte: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. E aí termina no 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Essa marca aqui é muito importante, guardar os mandamentos e ter a fé de Jesus. E aí? Faz parte da identidade do povo remanescente de Deus no tempo do fim. E aqui, esses versos que você leu, pastor Gabriel, é claro que está cheio de simbolismo aqui, né? A gente não vai poder cheio de especificar todos agora, né? Mas aqui está falando sobre uma batalha entre o bem e o mal, e essa batalha tem uma marca, né? Que é a marca da besta aqui, e também a marca do selo de Deus. A marca da besta, ela também está relacionada a um dia, assim como o selo de Deus. Se você pegar Ezequiel 20:20, né? Guardai os meus sábados, é o sinal entre mim e vós. Então, tudo isso aqui está na mente de João, tá? Quando ele escreve isso. Então, quando a gente vê aqui ele falando, ó, aqui está a perseverança, a marca dos santos. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho, têm a fé em Jesus Cristo. E percebe uma referência aqui, pessoal, não te interrompendo, mas o João não se refere a judeus. Não. A pregação para os gentios já havia começado quando o Apocalipse é confeccionado. Então ele fala os santos aqui, todos aqueles que creram, que aceitaram a Cristo, né? Então, ou seja, quem adora a marca da besta também tem um dia, né? A gente já estudou isso em outras lições passadas, né? Nós entendemos aqui que se refere ao domingo, né? E aí você tem o povo de Deus que guarda os mandamentos. Guardar os mandamentos tem que ver também guardar o sábado, né? Que é o selo de Deus. Então, nesse conflito aqui entre o bem e o mal, existe então essa decisão firme que deve haver no povo de Deus, de, embora o mundo todo esteja ali incentivando e vivendo essa marca da besta, o povo de Deus não vai fazer isso, ele vai guardar os mandamentos de Deus, essa é a identidade. Então, quando a gente fala sobre por que você guarda o sábado, o 27º dia, porque é a identidade do povo de Deus no tempo do fim. Nós temos a fé em Jesus, mas também guardamos os mandamentos de Deus. Então faz parte da nossa identidade. Eu destaco alguns pontos aqui também, Gabriel, que diz que o mensageiro, né, que é o anjo aqui, ele segue e diz o seguinte: se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber a sua marca da testa na mão, e também também beberá do vinho, do furor e tal. Então ele aparece, são dois contextos aqui. O primeiro contexto é aquele que recebe a marca da besta, aquele que aceita, aquele que se prostra, aquele que se coloca e tudo mais. Então, esse aqui, ele vem descrevendo aqui o verso 9, verso 10, né? E aí, quando chega no verso 11, diz assim, no finalzinho do verso 11, diz assim, ó, para todos os que adoram a besta e sua marca e imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso. Não há descanso. Aí, quando chega no verso 12, diz assim, eu dou descanso para alguns. Então, ele diz o seguinte, olha, você que se posiciona do lado da besta, você que recebe a marca, você que adorou, você que seguiu, você que aceitou as doutrinas, você que as falsas doutrinas, você que se posicionou desse lado, que é o lado errado, para você não tem descanso nem de dia nem de noite. Agora, para os do verso 12, assim, aqui está a paciência ou perseverança, né, dos separados, dos santos. Qual que é o diferencial desses caras aqui? Diz assim, eles obedecem os mandamentos. E dentro dos 10 mandamentos, tem um que é o descanso. Então,
o que tem paciência ou que persevera no Senhor, obedecendo a lei do Senhor, para esse tem descanso. E Hebreus depois vai dizer no capítulo 4, descanso pleno, que é o descanso verdadeiro, não é só o Shabat. Porque o descanso semanal é uma alusão do verdadeiro descanso. É só um vislumbre, né? Porque ainda não temos ainda. O verdadeiro descanso chama Cristo. Então ele está dizendo o seguinte, aqueles que estão, que ficarem do lado da besta, não tem descanso. Agora, aqueles que perseverarem, que andarem do lado do Senhor, que obedecerem à lei do Senhor, terão descanso e descanso pleno. Muito bem colocado, meninos. Esqueci meu sermão de sábado. E muito bem colocado, meninos, porque agora a gente percebe aqui, então, que existe uma bênção a mais no sábado. O sábado te conecta com Deus e você vai experimentando o que é o descansar no Senhor. Descanso esse que foi citado pelos salmistas, foi citado pelos apóstolos, foi citado pelos discípulos, não se referindo somente ao sábado, mas a atuação de confiar no Senhor, porque guardar o sábado também é um ato de confiança em Deus, né? E aqui vem um detalhe muito curioso que as pessoas, vocês citaram no começo, e eu estava me lembrando aqui, já caminhando para o nosso final, que as pessoas sempre falam assim, não, mas está tudo certo, vocês falaram aí do sábado, eu ainda creio que o sábado não tá vigente, o sábado já passou, o sábado ficou para trás, mas a gente percebe uma coisa, né? O livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, e agora caminhando para o final, eu queria esse vislumbre com vocês aqui, vendo a opinião de vocês. O livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, vai te dizer o seguinte, ó. Vamos guardar aqui, vou abrir aqui. Muito bem. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E aí, meninos, vocês falaram que o sábado traz o descanso, mas agora a gente está vendo na Bíblia que, além de trazer o descanso, todos os outros mandamentos estão certos, estão válidos. Então o sábado está em vigência também. Porque o Deus que falou que não mata, não rouba, não mente, também falou, claro, sábado. É isso? Eu pensei que ele estava terminando, mas já trouxe um tema que dá mais uma semana. Estamos caminhando pro final. Tô só terminando aqui pra gente falar da restauração desse sábado. Mais 10 minutos que ele está falando que vai acabar. Aí ele vem com outro... Porque são textos assim, para quem estuda a Bíblia, de fácil compreensão. Só que ele demanda um tempo de estudo, por exemplo, quando você lê todos esses versos. Agora, é bem importante, nós entendemos o contexto que como você falou, você apresentou muito bem. Se Deus falou para você, tem 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos eu faço esse, mas não faço aquele. Então você não está guardando os 10 mandamentos. Matemática de Deus, 10 menos 1 é 9, é 0. Então tem gente que faz essa escolha, e tem gente que tem esse entendimento. Olha, Deus, eu sou capaz de guardar 9 dos 10 que o Senhor pediu. E várias igrejas são assim, várias denominações fazem isso. Então, olha, ou até guarda 10 de uma forma que a compreensão é tipo assim, ele faz uma análise do quarto mandamento e diz assim, esse aqui é dessa forma. O resto é tudo igual, a gente faz todo mundo, entendeu? O resto é igualzinho que tá na palavra. Esse aqui eu dei uma editada aqui. Aí vem a minha pergunta agora. Se eu editei o quarto, eu tenho direito àquele descanso que a gente acabou de ler em Apocalipse? Não. Não consigo, né? Não. Ali é bem claro, o descanso é para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. E eu vou dizer uma coisa para você, baseado no verso 12, que aquele que não tem essa compreensão ou faz uma escolha do que guardar, ele é escravo. E aquele que tem uma compreensão plena dos 10 mandamentos, ele é liberto. Por quê? Porque o verso 12 diz o seguinte, vocês serão julgados pela lei da liberdade. Ou seja, o decálogo, os 10 mandamentos, eles libertam, não tem escravidão ali. Agora, fica refém ou escravo quem não compreende e quebra. Exatamente. Porque ele fica com aquele negócio, eu estou fazendo errado, eu tinha que fazer diferente. Eu até ouvi lá no Novo Tempo, aquele pastor carioca diferente, Gabriel, falando no tal dia, mas eu não consigo. Então ele fica com aquilo, prendeu ele, escravizou. Sim. Sendo que o que Deus deixou é para libertação do pecador. Então quando você olha para os 10 mandamentos, vai dizer assim, não roube, é para você ficar bem. Não, eu não roubo ninguém. Então, não adultere, não minta. Então, tem um dia especial que eu fiz com você aqui, tá aqui, guarda lá. Sim. É porque a lei de Deus, ela também condena, né? Paulo fala sobre isso, porque ela aponta o que é pecado, ela mostra o que é pecado, ela revela o que é pecado. Então como é que eu sei que adulterar é pecado? Porque a lei fala. E por que não guardar o sábado não seria pecado, sendo que a lei fala para guardar o sábado, entende?
Sim. Então, assim, a lei de Deus, ela mostra que é pecado. Quando eu quebro a lei de Deus, eu estou em pecado, estou escravo. Agora, quando eu obedeço a lei de Deus, eu estou livre. Não porque ela vai me absolver do meu pecado, mas ela me mostrou que eu tenho salvação em Jesus. A lei aponta para Cristo. Então, se eu quebro o mandamento, Senhor Deus, por favor, me perdoe. Eu vou lá e a graça de Cristo, ela vem e me completa. Então, a lei de Deus, ela me mostra o que eu não devo fazer. Sim. Porque se eu quebrá-la, eu vou estar condenado. Eu gosto muito do texto de João 14,15 que fala assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? A lei te aponta diretamente para Cristo, mas você obedece à lei por amor a Cristo, né? E aqui vem uma coisa que a gente é muito mal compreendido às vezes, que as pessoas pensam que nós obedecemos para ser salvos, mas é exatamente o contrário. Nós já tivemos um encontro com Cristo, amamos a Cristo e por amor a Cristo passamos a obedecer a sua vontade. E quando passamos a obedecer a sua vontade, somos livres, né? E aí guardamos os mandamentos e mesmo quando nós viemos a cair ou a pecar, nós podemos voltar no Cristo que nos salvou para nos perdoar e nos redimir. Então isso é um ciclo. A lei aponta os seus pecados, te mostra um Cristo Salvador e você segue para esse Cristo Salvador que te pede que obedeça a essa lei de amor que é a vontade de Deus expressa. É escrita ali. Tem muita coisa na Bíblia que requer interpretação. Você vê no Apocalipse, tem que ter interpretação, os contextos têm que estar juntos, mas tem coisa da Bíblia que não tem muita interpretação. Não tem. Se me ama, faz. Sim, acabou. É direto. E o se aqui é uma condição, né? Porque Sim. você pode amar ou não amar. Se ama, guarda. Sim. Se ama, guarda. Se não guarda, é porque você não ama. Não amo, exatamente. E aqui eu vou deixar uma última pulguinha para quem tá em casa agora, porque a gente já tá terminando. Não, vou começar de novo, não. Tô terminando aqui. Agora, Não. Apocalipse, capítulo. Teria vários aqui, vai ficar aqui horas aqui, mas só vou dar uma referência. O único dia de semana citado em toda a Bíblia, você pode pesquisar na sua casa, o único que tem seu nome citado é o sábado em toda a Bíblia. Nenhum outro dia da semana vai aparecer o nome na Bíblia. É sempre primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto dia. Então não existe referência alguma a qualquer outro dia de adoração. E o sábado é o nome que é citado e dado pelo próprio Deus lá no Gênesis. E é a única parte da Bíblia que também foi escrita pelos dedos de Deus. Então assim, existe uma certa relevância e importância nesses fatos e nessas informações. Mas amigos, a produção já falou que tá acabando. A gente tem que acabar. O tema tá bom demais, eu ficaria aqui o resto da noite com vocês, mas deixa seu último recado aqui pra nossa galera que tá em casa. Vou começar aqui. Pastor Danilo Deon tá mais experiente, já veio 37 vezes, já sabe como funciona. Deixa seu recado pra galera de casa. Muito bem, pessoal, eu quero lembrá-los que a Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que o sábado está em vigor. Faz parte da nossa identidade, isso é bíblico. Então, querido jovem adventista, não se esqueça dessa marca. Que Deus abençoe muito você, que ao guardar o sábado você testemunhe desse amor que você tem por Jesus. Amém. Pastor Hélio, seu último recado pra nossa galera de casa. Jovem, guarda o sábado e seja feliz. Boa, Pastor Hélio. Meu último recado para você de casa é para te lembrar que verdadeiros adoradores cumprem a vontade de Deus. O sábado é uma das marcas daqueles que estão ligados com o Senhor e que obedecem à sua vontade. Como um adorador, você deve demonstrar a sua boa vontade para com Deus que te salvou, obedecendo aos mandamentos que Ele estipulou. Lembre-se que a lei de Deus não está sujeita à vontade de uma igreja, de uma religião ou de um credo. Foi o Senhor que escreveu e entregou nas nossas mãos para a nossa proteção. Então serve a você agora, um verdadeiro adorador, aquele que está conectado com Deus, obedecê-lo para experimentar a perfeita, a boa e a santa vontade de Deus na sua vida e na sua história. Que Deus te abençoe grandemente. Nós estamos terminando mais um episódio e eu quero pedir ao pastor Danilo que ore para nós. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, na tua bondade, deixou a tua palavra para que a gente entenda a tua vontade. E obrigado também pelo sábado que nos traz descanso. Peço que o Senhor abençoe cada jovem que nos assiste, que nos ouve e que ele possa sentir no Senhor a tua paz, aguardar o teu santo dia. Obrigado por essa lição. Abençoe o ministério do pastor Gabriel e pastor Hélio também, para que a gente continue como igreja aqui na PAC, fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meninos. Deus seja louvado pela vida de vocês. É bem verdade que a gente está junto semana que vem de novo, né? Mas você de casa, obrigado por você ter ficado até aqui conosco. E você já sabe, nessa temporada nós já estamos no Spotify. Você pode nos procurar lá, pega a lição. Você também pode nos ouvir na Rádio Novo Tempo de Campinas, todos os sábados na parte da tarde. E você também pode nos acompanhar aqui no canal da Associação Paulista Central. Te vejo semana que vem, no sábado, às 3 da tarde. Um grande abraço, valeu!